Boa noite a todos, sejam bem-vindos, né? Hoje temos aqui a alegria de receber o professor Max, coordenador de cursos da Federação Espírita Brasileira. Sempre vem à nossa casa e nos traz uma mensagem profunda do Espiritismo cristão, com muita simplicidade, com muita humildade e com muito conhecimento de causa. Para nós é sempre uma satisfação tê-lo conosco, e nós sempre programamos a próxima vinda dele daqui a alguns meses, porque ele está sempre fazendo palestras em outras casas espíritas, e graças a Deus tem agenda conosco. Faremos uma prece e de imediato passaremos a palavra ao nosso amigo, que nos brinda com a sua presença e com a sua palavra. Amado Senhor, aqui nos encontramos movidos pelo sentimento maior do amor, e desejarmos progredir superando as nossas dificuldades íntimas, de seguirmos as orientações que nos são dadas de mais alto, por intermédio da doutrina espírita, que muito transformou a nossa vida, auxiliando-nos a encontrar a paz em meio ao tumulto, a encontrarmos a harmonia, o silêncio da oração, e de buscarmos sempre, Senhor, sermos pessoas melhores a cada dia de nossa existência terrena. Que os benfeitores aqui presentes deem orientação e roteiro ao orador da noite, cujo tema será Pensamento e Pecado à luz da doutrina espírita. E desta forma, iniciamos nossos trabalhos com a presença bendita da espiritualidade maior, em nome de Jesus. Que assim seja. Convidamos o nosso amigo, professor Max, para que possa tomar aqui o professor, veio aqui mais ou menos. Então, muito obrigado. Boa noite a todas e a todos. Me perdoem pela voz, mas vai sair. Nós vamos falar de um tema extremamente grave. Por que é extremamente grave? Porque nenhum de nós para de pensar. Pensamos 24 horas por dia, inclusive enquanto dormimos. O seu espírito continua ativo. O que preocupa é o que sai da minha mente na forma de pensamentos. Pensamentos eu tenho cultuado, eu tenho nutrido, eu tenho alimentado. Qual é o meu habitual tipo de pensamento? Tudo isso implica diretamente no destino de todos nós. A longo prazo, pensamentos repetitivos, no mesmo padrão vibratório, construirão um hábito. E esse hábito irá formar o cerne do caráter e vai, então, interferir no destino das pessoas. Por isso, nós queremos conversar um pouquinho sobre isso, lembrando que Jesus falou disso. A nossa do Mateus, no capítulo 5, quando ele disse: aprendeste o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo, disse Jesus, que aquele que vê olhado a uma mulher ou a um homem com mau desejo para com ela ou para com ele, já em seu coração cometeu adultério com ela. Gente, é extremamente grave. Um simples olhar adornado com um mau desejo que nasce do coração, permeia o pensamento, flui na direção da pessoa na qual os interesses estão sendo postos, já é adulterar, já é cometer deslize perante a lei.
Então, você veja que o simples passo do pensamento associado com o sentimento já te determina uma condição grave. E Jesus diz, não foi preciso que você entrasse em relação direta com aquela mulher, com aquele homem, para que já cometesse adultério com ela. Allan Kardec cuidou de tratar desse assunto lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8. E ele diz assim, a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Então, nós estamos falando de pureza. Quem é puro não entra em ressonância com o impuro. Você só entra em ressonância com o que você carrega em você, que você vê no outro, pela sua projeção. O outro é o reflexo de você. Então, se você viu a outra ou o outro com mau pensamento, foi porque você carrega isso em você ainda dentro do seu coração. É uma mácula. Você ainda não é imaculado. E é por isso que a pureza não é ainda a nossa realidade no mundo de expiações e provas. Todos nós teremos a tentação de olhar com mau pensamento, como Jesus colocou aqui. O ponto não é esse. O ponto é o quanto eu me esforço para que isso não continue dentro do meu pensamento e do meu sentimento. Essas duas coisas conjugam-se. Quem tem o coração puro, nem sequer pensa no mal. Não é a realidade da maior parte, da esmagadora maioria dos habitantes deste planeta, tanto encarnados como desencarnados. E Kardec faz uma pergunta bem direta a essa proposta que Jesus colocou. Sofre-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Então eu pensei, acalentei aquele pensamento, e a pergunta é, eu vou sofrer consequência disso? Essa é a pergunta. E ele vai responder. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece, toma conhecimento, desperta e despoja, limpa, pouco a pouco, as suas imperfeições. Então é um processo gradativo. Nós hoje estamos no mundo de expiações e provas, mas já fomos no mundo primitivo. Dia virá que nós seremos mundos de regeneração. E mais à frente, seremos mundos felizes. E quanto mais alto o mundo, menos mal no coração. Até um dia chegarmos ao ápice dos mundos felizes, em que nós não precisaríamos mais reencarnar, porque o coração é puro. E foi Jesus que disse isso. Bem-aventurados têm puro coração, porque estes verão a Deus. Você só vê Deus se o seu coração estiver puro. Você não vai ver Deus com os olhos da carne, porque nesse estágio nós já estamos fora do alcance da matéria. Mas até lá, esforço, com a nossa boa vontade, com o nosso persistente, vamos dizer assim, movimento íntimo de vigilância. Foi ele que disse, se a mulher ou o homem que te passou ali à frente suscitou em você interesses não dignos, ele disse, vigiai e orai. Vigiai para você perceber o que está entrando em tentação, está entrando em ressonância com o que você carrega em você. Porque se passasse uma moça bonita ou um rapaz bonito que nada provocasse em mim em termos sexuais, eu não teria que me preocupar, porque eu já não daria aquele problema em mim. Mas como eu tenho que me esforçar para domar esse pensamento ruim, esse sentimento ruim. Aí é que está mostrando o espírito, o seu esforço de ascensão. Não é o ponto que ele já é puro, é o ponto que ele está se esforçando para ter por um dia. Então não se mede lá no mundo espiritual os resultados de nossas ações aqui na Terra por eles propriamente ditos. Esses resultados se mede pelo seu esforço que você faz para domar as más tendências que ainda se carrega dentro do coração. Então, ninguém aqui se preocupa. Ai, meu Deus, eu olhei com mau olhar para uma pessoa. Tudo bem, faz parte da nossa realidade de um mundo de expiações e provas. O problema é olhar e acalentar. O problema é olhar e desejar com mais intensidade. Esse é o problema. Se fizermos isso,
estaremos nutrindo o que deveríamos estar combatendo. Por isso que essa zona é muito cuidadosamente preocupante, porque você está entre um lado e outro. Se você passar por essa zona da tentação e não se dominar, não se conter, você pode entrar na tentação e aí você cometeu o adultério. Até antes de você atravessar essa zona franca aqui, ó, você ainda não cometeu adultério. Você teve a tentação, mas você resistiu. Por isso que ele diz, vigiai e orai. A hora que eu começo a perceber que as forças começam a me faltar, porque da minha natureza íntima, peço ajuda. Como que eu peço ajuda? Prece. Senhor, me acuda. Senhor, me ajude. Senhor, me ajude a resistir. Eu sei que isso não me convém. Mas, Senhor, ainda carrego o espinho dentro de mim. Me ajude. Se fizermos isso com sinceridade no coração, a ajuda vem em seu valor. Lembra que Jesus disse que toda vez que você o segue, você carrega um fardo mais leve e você tem um jugo suave. Você consegue transitar na vida com mais leveza, com menos carga, com mais fluidez. Por quê? Porque você não vai mais só. Você vai ajudado pelos benfeitores do mundo. E todo pensamento mal, gente, resulta da imperfeição da alma. É natural que seja assim. Mas de acordo com o desejo que nós alimentamos de nos depurarmos, mesmo esse mau pensamento que ainda carregamos em nós, passa a ser uma oportunidade de evolução. Por quê? Porque eu me dou conta dele. Ele existe em mim. E eu vou procurar repelir isso com toda a energia que eu dou conta. Isso é fundamental. Por isso, o tal do conheça-te a ti mesmo, o autoconhecimento, o olhar para dentro é fundamental na vida. Onde é que está o meu calcanhar de Aquiles? Ou melhor, no meu caso, os inúmeros calcanhares de Aquiles. Eu tenho que saber. Eles são os meus pontos de perdição se eu não vigiá-los. Cada um conhece o seu próprio mundo íntimo. Cada um sabe onde tem a tendência de cair, entrando pela porta larga que leva à perdição. Essa que leva ao adultério. Adultério no sentido amplo, não só adultério homem e mulher, adulterar a lei de Deus. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Agora, quem não tomou boas resoluções, quem ainda não quer fazer isso, ele procura a ocasião de praticar o mal. Simplesmente estava abafado, mas na oportunidade que surgir, ele vai procurar fazer o mal. E é esse o problema, porque ele se deixa levar. Então, Kardec conclui que quando isso acontece, você se deixa levar, você passa a ser tão culpado como se já tivesse cometido. Por quê? Porque você abrigou isso em você e aquilo passou a viver com você. É inerente à sua própria personalidade. Ele faz um resumo esplendoroso que eu trouxe aqui para nós vermos. Ele diz assim, naquela pessoa que nem sequer a ideia do mal se concebe, ela já realizou o progresso. Não entra mais em ressonância com o mal. Só entra em ressonância quando você carrega dentro de você. Se você não carrega dentro de você, lá fora não te afeta. Você só é afetado lá fora se você traz problema cá dentro. Por isso, que dinheiro para um pode ser um problema enorme, para outro não pode ser problema nenhum. Desejo de posição social, de destaque, pode ter um desejo contido para alguém e para outro, é menor interesse. Então, a mesma tentação que é para um, pode não ser para outro. Você tem que saber isso dentro de você. E ninguém sabe isso por você. É você que tem que olhar para dentro de você e mapear. Isso aqui eu já consigo ter um certo controle. Isso aqui é meu calcanhar de Aquiles. Enumera. E começa a trabalhar. Porque a vida vai te colocar em situações do que o nosso mundo é. Mundo de provas. Você vai ser exposto e exposta, mais cedo ou mais tarde, a situações que vão fazer aflorar esses espinhos que ainda estão dentro de nós. E é nessa hora que você vai ser provado. Isso chama aferição de valor, para ver se você realmente já consegue tomar a má tendência. Naquela pessoa a quem essa ideia do mal vem
Mas essa pessoa repele com intensidade, com força. O progresso está se realizando. Ele não está pronto, mas ele já está vencendo a si mesmo, está começando a ter império sobre as suas próprias paixões inferiores. Esse está em vias de chegar no primeiro, que é não mais ter dentro de si o problema. Agora, o pior de todos é naquele que vai ser o caso que Jesus falou, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, gosta. O mal ainda existe na plenitude de sua força. Esse é o pior dos três, porque ele ainda não quer, não tem vontade de mudar. Por isso, este é quem tem a consequência. E Jesus falou, já cometeu adultério com ela, é esse, não os dois primeiros. Compreenderam isso? Pensamento foi a ponto de partida de tudo isso. E nós precisamos lembrar que o pensamento, sendo tão importante assim, seria bom a gente conhecer um pouquinho melhor. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 89A, os Espíritos disseram assim, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo da alma. Não é como o raio do sol. Quando você é banhado pelo raio do sol, não é que você está no sol, é que o sol alcançou você. E o sol não deixa de ser uma unidade, apesar de irradiar para todos os lados. E você acalentar o sol, assim é seu pensamento. Seu pensamento alcança determinadas fronteiras sem que você fisicamente esteja lá. Mas o seu pensamento vai ser percebido e a pessoa vai perceber você lá como se lá estivesse. Por exemplo, o Centro Espírita que tem o nome de Bezerra de Menezes. Quantos existem pelo Brasil afora? Imagina se o doutor Bezerra de Menezes tivesse que estar em todos, a todo momento. O que ele faz? Irradia pensamentos. E os pensamentos são captados. E os pensamentos são a expressão da mente que os produziu. A mente é o sol. Os raios são os pensamentos. E o pensamento, nunca nos esqueçamos, vai sempre carregado pelo que sentimos. E temos um pensamento grave, que é um sensor, que é um componente íntimo que nos regula as decisões. Chama-se consciência. Os espíritos chegaram a dizer que a consciência é o local onde está escrito a lei de Deus. Em outras palavras, é onde tudo que você faz passa por esse sensor. Se o que você faz, o que você fala, o que você pensa, tudo isso sentindo, está em harmonia com a consciência cósmica, você não tem absolutamente nenhuma percepção de nada equivocado. Mas, se o que você pensa, faz sentindo, você não está em acordo com a consciência cósmica. Algo te sinaliza como se uma luz acendesse. Atenção, meu filho, você está em dissonância com a lei. Para, reflete. Ou seja, todas as vezes que nós formos usar o nosso livre-arbítrio, que é um atributo exclusivo da alma, nós temos poder com o livre-arbítrio. Podemos decidir o que quisermos. Mas junto com o livre-arbítrio tem uma consequência, que é a lei de causa e efeito. Todas as vezes que eu vou tomar uma decisão e que aquela decisão está em dissonância com a lei divina, pensamento de acusa, bem na consciência. Porque a consciência, disseram os espíritos, é um pensamento íntimo que pertence a nós, como todos os outros pensamentos. Se ouvíssemos a voz da consciência nos movimentos das nossas decisões, nós não entraríamos em erro. Mas nós sofismamos, fazemos de conta que não ouvimos o pensamento para parecer que estamos decidindo certo. Vocês já ouviram a expressão assim? Achado não é roubado. Certo isso? Isso é um sofisma. É uma enganação que você faz para você mesmo, para justificar o seu ato. A máxima de não peguei nada de ninguém, eu estava lá, peguei para mim. Mas estava lá e era seu. E se fosse você que tivesse deixado lá, você gostaria que alguém levasse ou que te entregasse? Uma simples conversa íntima dá para você perceber que aquilo é um encontro.
que você está colocando para você, para poder ter direito ao que não é seu. Engodo. Mas o pensamento íntimo, chamado consciência, te acusa. Não lute contra ele. Você vai se dar mal. Observe o que ele te diz e haja nessa direção, porque você estará fazendo a vontade de Deus e não a sua. Porque a sua ainda está distante da de Deus, porque nós carregamos ainda aquele mal que nós estamos depurando pouco a pouco. Mas a de Deus é toda pura. Somente nós não a conseguimos ainda 100% do nosso tempo. Mas alguém pode perguntar, o que é pensamento? E essa é uma pergunta que a doutrina espírita responde. Pensamento é um fluido, é uma energia em que se lhe imprime, presta atenção nessa palavra, você tem um fluxo energético, e nesse fluxo energético é impresso os mais íntimos sentimentos, que lhe definem os mais íntimos desejos. Guarda isso. Sentimento e desejo íntimos vai junto com o seu pensamento. Então, ele olhou para aquela mulher com mau olhar. Qual é o sentimento dele? Pervertido. Qual é o mais íntimo desejo dele? Possuí-la e vice-versa, se for o caso. Ou seja, o problema não está na mulher passando, está no meu sentimento e no meu desejo, que eu nutro, que eu gosto, como diz o outro, que eu quero, e não importa as consequências, não quero nem saber. Os que chegam a dizer isso pagam um preço caríssimo diante da vida. Então, o pensamento, guarde isso, vai sempre carregado com o que você sente na intimidade do seu coração e com o que você deseja, se acalenta no íntimo do seu coração. Perceba o que você anda acalentando, o que você anda desejando, para você ver se está em harmonia com a consciência cósmica. Se não estiver, se esforce o quanto antes para mudar esses desejos que podem ser desejos que vão te derrubar perante a vida. Mas o pior de tudo é que você não pensa sozinho. Mas como assim? Você está associado. Pensamento é um negócio tão, vamos dizer assim, tão fora da base de observação das pessoas, que Emmanuel chega a dizer assim, se nós pudéssemos contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, aquele fluxo energético, nós reconheceríamos, se nós pudéssemos olhar isso, de pronto, que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Vocês conhecem esse outro termo? Semelhantes se atraem. Então, se você acalenta desejos nobres, se você tem sentimentos superiores, qual é o tipo de comunhão que você vai estabelecer? Não vai ser com o espírito inferior, vai? Não vai. Mas se você nutrir desejos doentios, sentimentos inferiores, a turma que vai estar do seu lado, e não tenha dúvida, elas estarão, vai ser do mesmo quilate. Não desculpe, não atribua a eles o problema. Foi você que, como um imã, os atrai. Diga com quem andas e direi quem tu és. Conhece essa expressão? Joana de Anjos modificou-a. Disse assim, diga o que tu pensas e direi quem tu és, quem tu serás e com quem tu andas. Perceber a profundidade. Pelo que você pensa, você está atraindo companhias espirituais, tanto encarnadas e desencarnadas, que vão vibrar na sua frequência, exatamente na mesma. É a turma que compõe a patotinha daquele assunto que você nutre no seu interior. Aí eu agora estou focado em me melhorar. Você vai ter gente ajudando a fazer isso. E também está focado em se melhorar. Os semelhantes se atraem. Porque a associação, disse Emmanuel, mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos
e comanda a existência de todos os seres. Certa vez, o apóstolo Paulo fez uma anotação muito importante. Ele disse assim: deixai de todo embaraço, porque estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. São esses. Diga a doutrina espírita. Não traz novo. Esclarece o que já foi trazido pelo Evangelho de Jesus. A gente aprende a interpretar o Evangelho segundo a razão, e depois a razão comunica com o coração e a gente sente o que aprendeu. E sentindo o que a gente aprendeu, a gente vive. Quando a gente não compreende, a gente fala, faz porque o outro falou para fazer. Ou fala porque o palestrante, o pastor, o padre falou, senão você vai para o inferno. Aí a pessoa, por temor, consideração, seja qual for a razão, ela passa a fazer. Mas na primeira prova difícil, ela não continua, porque não tem bases que lastreiem a sua fé. Por isso que a fé do espírita chama-se fé raciocinada. O que é isso? É quando eu digo, eu sei, diferente de eu creio. Porque quem crê já é um avanço para quem não crê em nada. Mas quem crê pode descrer. Se não tiver bases raciocinadas dentro de si. Mas quem sabe, jamais deixará de saber. Você vai reencarnar, a sua sabedoria volta na forma de vocação do que você já acumulou em você. São as aquisições do Espírito, que você não perde jamais. Tesouros que a traça não corrói, que o ladrão não mina e nem rouba, disse Jesus. Isso é o que você leva e traz. Esse é o verdadeiro tesouro que nós estamos instalando em nós. Mas isso é uma conquista do Espírito. Por isso, a gente tem que raciocinar. As coisas têm que fazer sentido. Se elas não fizerem sentido, no momento em que a gente estiver na prova, a gente vai fraquejar. A fé vai vaciar. Porque você não sabe, você apenas estava crendo. Estava crendo porque alguém te falou. Mas aquilo não foi elaborado dentro de você. Aquilo ainda não faz sentido íntimo para você. Aquilo ainda não é uma aquisição sua. Está fazendo sentido para vocês? Por isso que a doutrina espírita, sobretudo, é uma doutrina de estudo. O que nós estamos fazendo aqui? Marx palestra, não. Marx está estudando com vocês. Vamos lá estudar para compreender. Compreender para quê? Para saber viver. E viver em harmonia com as leis divinas. E quem vive em harmonia com a lei divina não sofre. Não é feliz na possibilidade de um mundo de expiações e provas. Fazer a vontade do Pai e não a sua é uma conquista imensa. A vontade do Pai é uma só, que nos amemos uns aos outros. Sabe, damos conta de fazer isso. Toda a gente. Aí nós estamos distantes, né? Mas vamos chegar lá. A custa de esforço lá dentro e lá dentro. Não é esforço físico, é esforço que o mundo de fora não vê. Ninguém sabe o esforço que você está fazendo para não revidar uma ofensa, por exemplo. Mas você está fazendo. E o mundo espiritual que te vê em secreto sabe que você está fazendo. Então não é o resultado, é o esforço que mais tarde vai redundar em resultado. E porque vivemos em associação, nossas almas entram em ressonância com as correntes mentais que estão vibrando na mesma frequência habitual que respiramos junto com as outras. Então é como se você tivesse uma faixa de vibração. Todo mundo, encarnado ou desencarnado, está na mesma faixa, está no mesmo nível seu. E eles respiram o mesmo, entre aspas. Ou seja, se nutrem dos mesmos conteúdos que nascem desses pensamentos. Se forem bons, maravilha. Se forem ruins, aí haverá prantos e ranger de dentes. Porque a gente assimila
o pensamento daqueles que pensam como pensamos. Daí porque eu falei que ninguém pensa sozinho. Está no livro, Gênesis, no 14 da terceira parte, Allan Kardec chama esse capítulo de Os Fluidos. Tem um item que chama-se Fotografia do Pensamento. Que magistral análise que Allan Kardec faz ali. Ele diz, quando alguém começa a arquitetar, maquinar, idealizar algo com força, começa a construir imagens ao redor. Naquela época não tinha câmera, o Kardec usou a forma, fotografia. Mas a fotografia em movimento é o que nós temos na câmera. Quando você começa a maquinar isso, aquilo vai se desenhando ao seu redor. E segundo os interesses que você está arquitetando, vai atraindo pessoas que também estão naquela mesma direção. Então, se alguém idealiza matar outro alguém, ele vai, à medida que vai formando isso, ele vai atraindo e vai contribuir para que isso aconteça. Por isso que diz, já cometeu adultério. Se você nutre, se alimenta isso, aquilo vai atrair de seu lado a nuvem de testemunhas que estão naquela mesma faixa de interesse inferior. E aí é que entra Jesus de novo. Vigiarem. Quando você começa a ter pensamento que não é bom, para. Olha, isso não é bom, não. Eu sei que não é. Quando eu gosto, como diz o outro. Aí eu queria tanto fazer, mas eu sei que é muito forte. Olha a luta. Quer fazer, mas não deve. Quer fazer, mas não deve. Lembra de Paulo? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Essa luta que a gente está travando o tempo todo com as nossas inferioridades. Se a gente parar e começar a perceber que está saindo da faixa de harmonia e entrando na faixa de perturbação, a gente tem a oportunidade de fazer a oração. Sabe por quê? Porque a oração é um meio que você tem de elevar a faixa de frequência. Você está vibrando aqui, ó, nessa faixa. Quando você ora, você sobe aqui, ó. Todos aqueles que estavam ali permanecem lá, se não orarem também. Mas você sai daquele ar ruim que você estava respirando e passa a respirar um ar arejado. E você começa a ter forças que você não teria sozinho. Você consegue combater o mal que está em você e não fora, naquele momento. Aí você não entra em tentação. Jesus ensinou tudo, gente. Se a gente seguisse Jesus, a gente não sofreria. Porque sentindo, mentalizando, falando, agindo, nós nos sintonizamos com as emoções e com as ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, na nossa faixa de simpatia. De novo, semelhantes se atraem. Nossa, com a cara dele. Já é aquelas coisas que ele fala. Nossa, calou um para mim. O que está falando um para o outro? Coração falando. Coração. Interesses que são idênticos, que um acorda no outro. Então, sintonia é a palavra-chave. Com que estou me sintonizando? Que desejos eu tenho acalentado no meu íntimo? Eu quero vingar daquele desgramado que fez aquele negócio para mim. Está entrando num buraco. Se você soubesse o tamanho profundo que ele é, você pararia de chamar de início de desgramado e chamaria de maravilhoso. Mas e o que ele fez comigo? Você tem que responder para Deus. O que você vai fazer com você e com ele, você tem que responder para você. Ele já errou, do seu ponto de vista, de ter te agredido. Mas você não tem que reagir, você tem que agir. Todo aquele que agride, todo aquele que faz o mal, é um enfermo. É um enfermo da alma. E você se devolve a ofensa. Geralmente, quando devolve, não é do mesmo tamanho, é pior. Você torna-se tão enfermo, pior enfermo do que ele. Pior por quê? Porque ele não teve tempo de refletir, você teve. E aí você
estaria saindo da faixa dele e lembrando Jesus lá na cruz. Pai, perdoa. Eles não sabem. Faz. Todo aquele que agride não sabe o que faz. Na essência, não sabe. Porque se soubesse, não agrediria jamais. Porque o preço que virá daquela agressão só vai aparecer lá na frente como uma semente que você planta. Não é no mesmo momento, ainda que ele se sinta mal, porque ele fere a consciência, ainda que ele se sinta mal, ainda não está experimentando o retorno do mal que ele está fazendo. Mas você que recebeu os achaques, você que recebeu os catardos, tem como rebatê-los com a força da prece. Pai, me ajuda a não devolver a ofensa. A Max é sangue barata, eu não dou conta não. Esse é o ponto. Temos que nos esforçar para darmos conta. Sabe por quê, gente? E é Emmanuel que diz isso. Nós temos invariavelmente, não altera, atraindo ou repelindo recursos mentais, expressão dele. Recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Vocês lembram daquele heróizinho que chamava Eu Tenho a Força? Lembra dele? Como é que era o nome desse herói que eu esqueci? He-Man. Todo mundo aqui adora herói, tá vendo? Você também tem a força igual ao He-Man. Você tem a possibilidade de escolher o rumo da sua vida. Você é seu, ninguém te tira. Inalienável. O Pai te dá isso. Mas o Pai te deixa escolher, sabendo que você, se escolher segundo a vontade dele, seguirá por caminhos leves. Mas se você resolver fazer incursões nos seus caprichos pessoais, você terá que caminhar um pouco mais e será acordado no momento certo. Todo mundo que lembra da parábola do filho pródigo. Pai, dá a minha parte da herança que me toca. O pai dá. Ele vai fazer, como diz o outro, viver a vida doidado. Fazer tudo que eu quero e que eu goste. Não importa se o pai ficou, se o irmão ficou. Não importa se o dinheiro vai acabar. Eu quero é gozar a vida. O que acontece uma hora? O dinheiro acaba. Primeiro que não foi ele que ganhou. É um benefício vindo do mais alto. E aí a vida fala assim, meu filho, dê conta da sua administração. Que fizeste dos recursos que te confiei. Aí ele cai em si. Ele já está passando fome. Nem comida que o porco come, ele tem direito a comer. Aí ele cai em si, porque não tem mais resistência. Ele percebe a fragilidade da qual ele é feito sem o pai. E ele diz, pai, peguei contra o céu e diante de ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aceita-me como um dos teus empregados. Ele se dá conta de que ele se colocou na posição de empregado e não o pai. Mas o pai, que é misericordioso, sabia que o filho, mais cedo ou mais tarde, ia cair em si. O que ele faz? Espera o filho, braços abertos, e faz festa. Porque esse filho estava morto e reviveu. Esse filho estava perdido e foi achado. Então o pai te permite ir por um caminho, outro. Com todo respeito, o caminho do filho pródigo, não quer não. Já fiz várias vezes, já chega, né? Vamos fazer o caminho do Jesus. O caminho que leva à vida. O caminho que leva ao Pai. Por isso que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Também fez esse caminho. Sabe de tudo que você está passando, porque já passou. Esse é o ponto fundamental. Que direção você está escolhendo para a sua vida? Que desejos você está acalentando no seu íntimo? Que sentimentos você anda no peito? Porque tudo isso está envelopando, revestindo o seu pensamento. Você está enviando. E ele está se comunicando com os pensamentos semelhantes. E você está comendo e bebendo desse pensamento o tempo todo. E os que fazem o mesmo bebem como do seu pensamento o tempo todo. Se forem pensamentos bons, e banquete, né? Mas se forem pensamentos ruins, ai Jesus,
atenção, porque o pensamento é muito mais sério do que nós imaginamos. Temos que tomar muito cuidado. Você, por exemplo, induz pessoas com seus pensamentos, sem que você articule uma só palavra, pelo modo de você viver sem conhecer pessoas. É tão forte isso que o apóstolo Paulo disse assim: sejamos nós cartas vivas, epístolas que ele escrevia. O que nos verem, vejam em nós o evangelho escrito. Mas escrito como? Pelo meu modo de viver. Eu passo a ser referência, ímune para aqueles que me veem, sem que eu articule uma só palavra. Porque eu estou vivendo o evangelho, eu estou induzindo pessoas. Mas o oposto também induz pessoas suscetíveis. Não, o Max, ele tá mexendo com aquele negócio lá, que é bom pra caramba, quer mexer também, vale nada. Mas como é o Max tá mexendo, o menino tem algum interesse no Max, vai querer ir pra ver. E acaba. Corta. Você foi responsável. Você é responsável. Vocês lembram do Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry? Você é responsável por quem você cativa. Tem duas pessoas. Cuidado. E nós refletimos. Eu quero trazer uma frase que nós construímos com os ensinos do Espiritismo. Cuida dos teus pensamentos, pois eles geram as tuas palavras e teus atos envolvidos pelo sentimento. Cuida das tuas palavras e dos teus atos, pois eles geram os teus hábitos. Cuida dos teus hábitos, pois eles geram o teu caráter. Cuida do teu caráter, pois ele gera o teu destino. Vocês percebem? Tudo nasce com o pensamento. Vocês já perceberam que conter uma coisa nascendo é uma coisa, conter uma coisa pronta é outra. Uma plantinha que está ainda bem singela, eu consigo arrancá-la na raiz. Mas no árvore centenária já vai ter muito mais trabalho. Caráter e destino é a essência, é a sua parte estrutural, que você não opera do dia para a noite. Hábitos, você consegue alterar. Pontos, palavras, pensamentos, você consegue interferir com respostas mais rápidas. Mas só vai seu caráter se modificar em sucessivas experiências que você vai alterando de encarnação em encarnação. Mas se você não começar agora a cuidar dos seus pensamentos, você vai continuar dando ensejo à construção do caráter que você está acalentando. É a sua expressão do mundo. É o seu cartão de visitas. Mas alguém pode me perguntar, mas Max, como é que eu cuido dos pensamentos? Pergunta difícil, né? Aí o Max estava respondendo, é bom, foi lá no seu Manuel. Conhece o seu Manuel? Seu Emanuel disse assim, está lá no livro Pensamento e Vida. Prática do bem. Já ouvi falar que fora da caridade não há salvação. Salvação tem um sentido muito mais amplo do que a gente imagina. É salvar você do mal. Alcançar aquela pureza que faz você ver a Deus, bem-aventurados puros. Isso é salvação. E para você fazer essa salvação acontecer, você tem que fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é uma só. Que nos amemos uns aos outros. Como eu posso amar um ao outro? Fazendo o melhor que eu tenho de mim. Mesmo que o outro não faça. Mas eu, que já tenho consciência disso, não devo me alterar a minha conduta pela dele. Ele deve alterar a conduta dele pela minha, porque eu já sei o que faço, ele ainda não sabe. Prática do bem, disse ele. Simples, você não precisa virar o mundo, não. Eu vou lá para a África, porque lá tem algo que eu quero me devotar totalmente. Você pode até fazer isso. Mas entre as vezes na África, da sua casa mesmo, você vai ter alguns probleminhas que você ainda não desconfiou,
que precisa mudar. A minha relação com fulano não é ideal. Ali já tem muito veto de desafios de praticar o bem. Porque tem um trem com aquele meu irmão que eu não sei o que é. Eu começo a fazer esse trem virar uma suavidade e não esse negócio pesado que é um treino. Para que você realmente faça, na simplicidade do seu viver, o movimento do bem. Você levantou, encontrou alguém, sorria, fala bom dia, acorde, agradecendo a Deus pelo dia que lhe foi concedido, pela noite que lhe foi permitida. Mas isso tem que ser infatigado. Você não pode cansar de fazer isso. Isso tem que ser de tal forma que, de tanto fazer, você viva aquilo como um hábito. Se você fizer isso, você modifica a rota do seu destino. A rota ainda não mudou o destino, mas começa a mudar a rota. Por quê? Porque o pensamento de dele, claro, você precisa saber o que pensa e correto, precisa ser de acordo com a lei divina. Com a ação edificante, precisa construir o bem. Interfere, presta atenção nisso, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor o nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio. Lei de associação, segundo a lei de auxílio também. Quando você faz o bem, você cria ao seu redor um psiquismo que atrai. Você já viu a flor, como ela atrai certos insetos? Odor, pólen, seja o que for que está. Você passa a ter uma fonte que gera um odor. Você passa a ser como se fosse uma flor que ao seu lado exala um perfume que atrai. Esse perfume gostoso que todos gostariam de sentir. É isso. E altera o seu controle celular. Sabe por quê? Que cada uma das trilhões de células que estão em seu corpo são unidades vivas, são princípios espirituais em processo bem inicial, que são comandados pelo chamada mente. Lembra o que você já ouviu? Mente sã, corpo sã. Você é quem determina se as suas células estarão harmônicas ou desarmônicas. Então, nada mais é do que a mente que não controlou adequadamente, seja a encarnação passada, reflexo, hoje, seja agora, o seu jeito de pensar atual. Seu pensamento interfere um pouco na sua vida. Você jamais sonhou, começando pelas suas próprias células. Pensa no que você anda pensando. Pensa no que você anda sentindo. Pensa no que você anda desejando. Por quê? Pois Jesus quem disse, o que sai da boca procede do coração. E é o que torna impuro, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos. Quando o coração está corrompido. Refletamos sobre isso. Comecemos a nos vigiar para ver que tipos de pensamentos nós estamos emitindo para o mundo, porque o mundo vai nos responder como um eco na mesma direção. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Primeiramente, agradecer a companhia e o esforço do professor Marx, que mesmo um pouco afônico, veio aqui, trouxe um recado de grande importância, uma reflexão profunda para a nossa experiência humana. E outros momentos iguais a esse possam acontecer. E agora, para o encerramento dessa primeira parte, eu convido nosso amigo André Fernandes para fazer a prece de encerramento.
Senhor Jesus, nosso mestre, o nosso modelo e o nosso guia, agradecemos pelas palavras de ensinamentos aqui proferidas. Que nós possamos buscar, sintetizar, atrair bons pensamentos, construindo através do esforço, da vontade, que é essa que impera sobre os governos que tomamos da nossa vida. Nós agradecemos por cada palavra que dita, que possamos levar para o nosso dia a dia, para ainda pela noite que vai terminar, e que nós pensamos também em sempre buscar fazer o bem, buscar inspirar alguém, buscar fazer o bem. Graças a Deus. Pedimos a permissão para encerrarmos a transmissão, esperando tê-los conosco em uma nova oportunidade. Boa noite.